Olá, meu nome é Sheila, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Campus Alvorada e bolsista do projeto de pesquisa Ensino de Ciências e Divulgação Científica, Reflexões e Possibilidades para o Ensino de Biologia. Esse projeto é orientado pela professora Janaína Dinardim. Bom, a divulgação científica facilita o entendimento da população sobre as ciências desenvolvidas através de revistas, jornais, eventos e mídias sociais. É importante para a compreensão do mundo e formação cidadã. Ribeiro e Kawamura, eles falam que a divulgação científica é como uma atividade de partilha social do saber. Mas também sabe-se que ela enfrenta dificuldades, por conta da sua linguagem, que muitas vezes utiliza formalidade e conceitos científicos desconhecidos em sua grande maioria, pelo distanciamento da realidade dos estudantes e entre outros motivos. O conhecimento científico, segundo Alencar e Silva, é cada vez que ele avança mais, acaba por distanciar o acesso à população e em instância dos próprios cientistas. Mas pesquisas na área do ensino de ciências têm atribuído a esses textos de divulgação científica um potencial de superação de algumas dessas dificuldades. Dias relata que a divulgação científica, por meio dos textos de divulgação científica, se caracterizam como uma ferramenta metodológica, que pode contribuir para o ensino de conteúdos inerentes das distintas áreas de ciências e matemática. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar o projeto Ensino de Ciências e Divulgação Científica, Reflexões e Possibilidades para o Ensino de Biologia. Bom, falando um pouco do projeto, ele entrou no edital de fomento interno para projetos de pesquisa e inovação 2021-2022. Ele tem vigência até o dia 28 de fevereiro de 2022, com o início das atividades no dia 1º de julho de 2021. Então, ele analisa textos de divulgação científica relacionados à biologia, verificando se contam com correção científica e recursos adequados para que possam constituir ferramentas de apoio nas aulas de ciências. Então, o objeto de análise do projeto é a revista FAPESP, edições de janeiro a dezembro de 2020. Então, foram analisados textos relacionados ao tema vírus, sendo esse tema dividido em 8 categorias. Nessas 8 categorias, tem as subcategorias. Então, as categorias são ciência e método científico, evolução, no qual tem cladograma, taxonomia, classificação, sistemática, conceito de espécie, centro de origem, mutação, variabilidade genética e seleção natural. Genética, DNA, RNA, ciclos virais, replicação, genoma, mutação. Biotecnologia, terapia genética, clonagem, transgenia. Imunologia, sistema imune, imunidade ativa e passiva, vacinação, soros. Epidemiologia, fatores condicionantes e determinantes da doença nas populações humanas. Patologia, sintomas, sistemas afetados e sua fisiologia. E tratamentos, testes in vitro, novos medicamentos. Caso haja necessidade, conforme a leitura dos artigos, de acrescentar alguma subcategoria, nós temos total liberdade de fazer isso. Bom, a metodologia utilizada baseia-se nas categorias criadas por Ribeiro e Kawamura, que divide-se em conteúdo e forma. A revista, ela divide seus artigos em seções. Então, as seções que nós escolhemos analisar é capa, notas da pandemia, ciências e boas práticas. Bom, então explicando um pouco da metodologia de Ribeiro e Kawamura, o conteúdo, então, ele engloba a temática, que é onde dá um enfoque para o tema, né, apresenta um pouco o tema, fala um pouco do assunto. Os procedimentos internos da ciência é onde a gente percebe os experimentos utilizados, os modelos, o conteúdo, os métodos. A funcionalidade institucional da ciência é onde aborda se há recursos do governo, se a sociedade participa, as questões éticas envolvidas.
E abordagens e contexto fala sobre o contexto em que o artigo ele foi inserido, né? Que ele está inserido. Se é um contexto social, político, econômico. A categoria forma, ela aborda mais a parte estrutural e gramatical. Então, a estrutura refere-se se o artigo ele está descrito, né, de forma científica, qual a linguagem que utilizou, se é mais coloquial, se é uma linguagem mais acessível, se faz uso de metáforas, de analogias, quais recursos visuais e textuais utilizaram, fotografias, imagens, gráficos, boxes informativos e etc. Então, até o momento foram analisados 48 artigos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E nós notamos que a partir do mês de março, o tema vírus, que foi o tema escolhido, ele começa a ser abordado com mais frequência por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, ao todo, desses 48 artigos analisados até o momento, 28 têm potencial para serem utilizados como material de apoio e para se pensar em atividades para o uso em sala de aula. Então, aqui é a imagem, né, das capas das revistas analisadas até o momento. Bom, aqui nós trouxemos um exemplo da tabela utilizada de fichamento. Então, é um artigo da revista de junho, onde nós fazemos um fichamento por cada artigo, para no final sintetizar todos os artigos em uma única tabela. Então, aqui é um exemplo básico, né, onde mostra o título, descrição do título, edição, a temática, os autores ou o autor, ano, mês, as estratégias pedagógicas, e depois mais a parte conceitual, que é dividida no conteúdo e forma. Bom, então nós concluímos que a revista em si ela possibilita o aprendizado em outras áreas do conhecimento, como as linguagens, né? O projeto ele envolve análise e interpretação de texto, então possibilita também em outras áreas, como a geografia, história. Também possibilita debates e reflexões acerca da ciência e das relações sociais, políticas e econômicas que a fazem e a rodeiam, e contribui para a formação crítica, né, capacitando para uma maior compreensão das problemáticas que o cercam. Essas foram as referências que nós utilizamos para montar a apresentação, e o nosso muito obrigada.